Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Eu gostaria que nós lêssemos do versículo 3 até o versículo 7. Eu creio, querido, que Deus não quer apenas trazer a instrução da palavra. Só isso já seria muito bom. Eu creio que Deus quer trazer um toque nas nossas vidas. Eu creio que Deus quer manifestar graça. Eu creio que Ele quer nos envolver. Eu creio que o Senhor quer te fortalecer nessa noite. Eu creio que Ele quer trazer renovo, refrigério ao seu espírito. De vez em quando, se uma meia dúzia puder falando amém, eu ficaria feliz também com isso. Deus tem algo para fazer no seu coração. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do 3 até o 7, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Querido, deixa eu fazer uma pausa antes dos 6 e 7. Deus nos chamou para viver em função de uma herança que nos está reservada nos céus. Você pode dizer amém? A Bíblia fala de uma herança incontaminável, incorruptível, imarcessível. E o apóstolo Pedro, com muita graça, ele declara assim, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para quê? Para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Quem entende essas verdades vive o que ele diz no versículo 6, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo: para que a prova da minha fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O qual, versículo 8 diz: sem o terdes visto a mais, e no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Queridos, nos nossos dias nós temos vivido, infelizmente, uma deterioração do Evangelho. A mensagem está sendo pregada na mídia em muitos lugares, parece fazer a gente acreditar que se você vier para Jesus, todos os seus problemas acabaram. Isso não é verdade. Quando você toma um posicionamento de servir a Deus, talvez você vai ter mais problema agora do que tinha antes. Outro dia eu falei sobre isso, alguém falou: ninguém me falou isso quando pregaram o Evangelho. Eu falei: ninguém mandou assinar o contrato sem ler as cláusulas pequenas. A palavra de Deus está dizendo, querido, que nós vivemos um gozo inefável, uma exultação naquilo que nos aguarda. A palavra de Deus fala, querido, de um lar celestial nos aguardando. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo diz aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. João tem uma visão extraordinária, na ilha de Patmos, que é relatada ali no Apocalipse. Ele fala de algumas coisas que ele viu em relação ao que nos aguarda. Ele diz ali: não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas. E ele diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, essa é a grande esperança de cada um de nós. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. Outra versão diz: os mais dignos de lástima. Então, a nossa relação com o Evangelho, que ele não pode ser centrada somente numa vida terrena, naquilo que vamos viver aqui. Temos promessas, temos uma herança, temos bênçãos à nossa disposição, mas o centro de tudo isso, querido, não são as recompensas terrenas. Jesus diz: eis que cedo vem, comigo está a minha recompensa para dar a cada um de vós segundo as suas obras. E nós precisamos aprender a viver, querido, a alegria do céu. A maior dificuldade que nós, os pastores, encontramos é levar o povo a viver a consciência do céu, a consciência daquilo que nos aguarda.
Eu creio, querido, que Deus tem uma vida de vitória para nós aqui. Mas nós precisamos entender que a grande proposta do Evangelho é gerar no seu coração uma esperança e uma exultação contínua daquilo que te aguarda, daquilo que te espera. Só que Pedro diz que no meio de toda essa alegria, no versículo 6 ele diz, no qual exultais. No 8 ele volta a dizer, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Ele diz, no meio de toda essa alegria que nos aguarda, ele diz, às vezes essa alegria toda é arranhada por pequenas contristações, que vem em função do quê? De provas que enfrentaremos. Então ele diz, por um pouco tempo, por um pouco de tempo, ou seja, o plano de Deus não é que você viva nessas provas, o tempo todo, continuamente, a Bíblia diz, por um pouco de tempo. Sendo necessário, é só quando precise nas áreas certas. Mas a Bíblia diz, nós seremos contristados por provações. E ele começa a falar da prova da nossa fé. E no versículo 7, ele faz duas relações entre a nossa fé e o ouro. Uma é um contraste, a outra é uma comparação. Ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Interessante que o ouro, como metal, querido, ele não perece. Mas Deus está falando que tudo que é terreno, por mais valioso que seja, querido, um dia termina e uma hora acaba. E a nossa fé vale mais do que qualquer coisa de valor nessa terra. Não importa se seja um metal ou qualquer outro tipo de valor, não existe nada mais importante do que a sua fé e a sua relação com Deus. É por isso que Jesus diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Antes de pensar na comida, na bebida, no que você veste, você vai colocar Deus em primeiro, porque essa é a ordem, essa é a prioridade maior. Agora, ele primeiro diz que a fé é mais valiosa que o ouro. Depois ele fala de um ouro que é provado pelo fogo. Quando ele diz a fé é mais valiosa que o ouro, ele está contrastando, isso aqui nem se compara com a fé. Mas quando ele fala do ouro que é provado pelo fogo, ele está agora relacionando com o assunto da prova da nossa fé. Nossa fé será provada. E nós também, querido, a semelhança do ouro que quando passa pelo fogo é refinado, é purificado, né? A forma de se tornar o ouro puro melhor é submetendo ele ao fogo, ele se derrete, os metais impuros, né, que estão ali se desprendem e você pode torná-lo puro dessa forma, passando pelo fogo. A nossa fé também, à medida que passa pelas provas de fogo dessa vida, ela se torna melhor. E Deus está dizendo que no meio de toda a alegria daquilo que nos aguarda, né, de sermos um povo e uma geração que consegue enxergar o nosso destino, a nossa herança celestial e viver exultando por isso, nós seremos, quando necessário, por um pouco de tempo, contristados por várias provações. E eu quero falar nessa noite a respeito dessas provas de fogo e como temos que lidar com elas. Que você vai passar por elas, querido, é um fato. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus não diz se acontecer, de porventura você passar. Ele diz quando passar. Então o que você vai passar, vai passar. É só uma questão de tempo. Glória a Deus, por favor. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Você vai passar pelo fogo, querido. Isso faz parte da caminhada com Deus. Isso faz parte da nossa relação com o Senhor. Eu sei, querido, que normalmente não é o tipo de mensagem que mais empolga. A expressão que o apóstolo Pedro usa no original grego aqui, quando ele fala sobre a prova da nossa fé, é dokimazo, que de acordo com a concordância de Strong, o léxico da concordância de Strong, significa testar, examinar, provar, verificar no sentido de ver se uma coisa é genuína ou não, reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar ou julgar valioso. É toda a extensão do significado dessa palavra. Em outras palavras, nossa fé será testada, examinada, provada. Querido, Deus não precisa provar a sua fé. Ele conhece a sua fé. Sua fé é aprovada para que você conheça a condição dela, como você está, e para que você possa crescer em todo esse processo que Deus tem. Você pode dizer amém? Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. E a partir do livro de Daniel, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu comentei hoje no culto pela manhã
Nós estávamos ministrando um evento no Templo de Glória em Porto Alegre. Eu dormi acho que umas 2h30. Peguei o primeiro voo, corri para cá. Mas pensa num cara que não via a hora de chegar e compartilhar algo com a igreja. Porque eu creio, querido, que neste dia Deus está nos liberando não só uma palavra de instrução, mas uma graça e um fortalecimento sobre nossas vidas. O diabo vai tentar te desanimar, vai tentar te parar, mas nós vamos seguir pisando no cão, vivendo o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Em Daniel, no capítulo 3, nós temos uma história assim extraordinária. Eu creio na Bíblia toda, até na capa. Eu sempre digo que se tivesse algum texto na Bíblia dizendo que eu poderia voar, você me vê correndo por aí com esse peso todo, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. E, querido, não fosse um relato da palavra de Deus, seria altamente suspeita essa história, porque ela é por demais extraordinária. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, respaldou, validou a autoridade do livro de Daniel como parte da Escritura. E eu creio nessa experiência que os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram. A Bíblia diz que eles foram lançados numa fornalha de fogo. E milagrosa e sobrenaturalmente, eles não apenas sobrevivem, querido, mas saem sem um fio de cabelo queimado, sem cheiro de fumaça, né? E não era o fogo que era diferente, porque a Bíblia diz que os homens que os lançaram no fogo morreram. Eles experimentam um milagre extraordinário. Agora, a palavra de Deus diz em Romanos 15:4 que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Paulo fala que muitas das coisas que aconteceram a Israel, elas foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo. E eu gosto demais de olhar esse princípio todo que estamos abordando do Novo Testamento, da prova da nossa fé, e enxergar histórias que não são apenas o relato de algo que aconteceu um dia, mas que nos orientam, querido, porque eu e você também vamos passar por provas de fogo. Queira Deus que eu e você não enfrentemos o fogo de forma literal. Mas nós vamos enfrentar provas de fogo. E haverá um momento, querido, onde você vai se sentir na fornalha da provação também. Eu olho para esse texto e eu fico assim tremendamente inspirado sobre como nos comportarmos quando passarmos por essas provas de fogo. Porque se você não estiver passando agora, é só uma questão de tempo, vai chegar a sua vez, você está na fila. Talvez você já tenha passado por algumas, mas a Bíblia fala sobre passarmos por várias provações. Isso é parte, querido, da vida cristã. Aleluia. Vocês estão me olhando com a cara tão desconfiada. Em Daniel, no capítulo 3, nós temos essa história. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 13, mas só para fazer o pano de fundo, o rei Nabucodonosor, imperador, né, o homem que estava à frente do primeiro império de proporções mundiais que controlou toda a terra, ele é confrontado no capítulo 2 por uma visão que ele teve. Daniel conta e interpreta, e Daniel diz para ele: olha, eu vi uma estátua que tinha 4 metais diferentes. A cabeça de ouro era você, o peito de prata e as mãos representam um outro reino que virá depois do teu. Tem um terceiro reino representado na parte do ventre, que é de bronze, e por fim um quarto reino representado nas pernas e nos pés, que são de metais. Ele está dizendo, nos dias do quarto império, da parte de metal, Deus vai fazer algo. Na visão, uma pedra tocava a estátua nos pés, esmiuçava a estátua, e ele diz, essa pedra se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Essa visão que Deus deu a Nabucodonosor e é interpretada por Daniel, falava que chegaria um momento em que Deus colocaria no chão os reinos dos homens e ele estabeleceria o seu próprio reino. Então a mensagem que Nabucodonosor recebe é: você pode ser o cara, a cabeça de ouro, mas por mais que nenhum dos outros reinos terão a glória que o seu tem, você será substituído, cada um deles será substituído, até que Deus ponha um ponto final nisso. Se você pensar, querido, no nível emocional de alguém que não conhece a Deus e recebe essa palavra, ela deve ter sido algo ultrajante e revoltante. Deus está dizendo, tudo isso do qual você se orgulha, eu vou botar abaixo. Aí no capítulo 3, esse camarada constrói uma estátua enorme de ouro. Ao meu entender, o que a alma dele está gritando? Eu não sou só a cabeça de ouro, ninguém vai me trocar, eu vim para ficar, eu sou a estátua toda. Querido, aquela estátua mostra a ambição do coração dele de protestar contra o que Deus disse e dizer, eu não serei removido.
E ele ordena que todo mundo se curve diante da estátua quando a música toca. Narcisista ele ou não? E esses 3 amigos de Daniel estão por lá, a Bíblia não menciona Daniel, e as funções que ele exercia num império tão grande, me fazem acreditar que estivesse ausente, em viagem, talvez cuidando dos negócios do rei, eu não sei. Mas quando a música tocou, esses 3 não se dobram, porque eles se lembram do mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, não as adorarás, e eles não obedecem à ordem. Foram os únicos, e obviamente isso chamou a atenção e deixou o rei indignado, quase endemoniado. No capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 13, acompanhe comigo, diz assim: então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e logo esses homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que o que se costumava aquecer. Ordenou aos homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos dos seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E logo saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo. Aleluia. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, o qual enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Deixa aberto esse texto. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco a respeito da maneira de nos comportarmos quando passamos por essas provas de fogo, ou pelo que eu prefiro chamar de a fornalha da provação. A primeira pergunta, querido, é: por que as provações, por que as provas vêm? Nós precisamos parar e entender isso. E a primeira coisa que eu acredito que precisamos entender e compreender é que elas são parte do plano de Deus para as nossas vidas. Um aleluia, por favor. Umzinho, pelo menos. Em Tiago, no capítulo 1, querido, do versículo 2 até o versículo 4, a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança.
E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Fala para o irmão ao seu lado: Deus quer que você seja completo, que você não falte em nada. E a Bíblia diz, querido, que a prova da nossa fé, ela vai produzir em nós perseverança e vai nos levar a essa obra completa. E Tiago chega ao ponto de dizer: tende por motivo de grande alegria, fala sério, o passardes por várias provações. Ele não diz: olha, vai ter uma única na sua vida, você aguenta o fôlego, segura que depois dessa acabou. Ele diz: serão várias. Quantos tomam posse dessa palavra para a sua vida? Quantos reivindicam o cumprimento dessa promessa da sua vida? Mas ele diz: tenha motivo de grande alegria. E querido, nós precisamos aprender a olhar da forma correta. Quando você encontra um crente, pergunta: como é que está? Estou na prova. Irmão, já isso já vem com a cara e um tom de voz de alguém que está deprimido. E nós precisamos entender, querido, que as provas que enfrentamos, elas devem ser um motivo de alegria, porque nós precisamos entender onde elas se encaixam no plano de Deus, o que elas vão produzir na nossa vida. Nós precisamos de crescimento. E sem as provações, querido, nós não nos tornaremos completos. Mas Deus seja louvado, que não viveremos só de provações. Haverá livramento, haverá vitória, haverá graça, haverá sustento. Mas as provas são parte, querido. Quando o Tiago diz aqui, no versículo 2, o passados por várias provações, a palavra que ele usa no original grego é peirasmos. Ela significa experimento, tentativa, teste, prova, tentação da fidelidade do homem. A mesma palavra que ele traduzido para aprovação, é a mesma palavra na Bíblia traduzida para tentação. Você consegue fazer a distinção. A palavra é a mesma. Ela também significa adversidade, aflição, aborrecimento. E tem a ver com essa questão de testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. Aí no versículo 3 ele diz: sabendo que a prova da vossa fé, outra versão diz a aprovação da vossa fé. Nesse momento ele usou a palavra dokimion, que é uma derivação daquela dokimazo que mencionamos. Significação de provar, aquilo pelo qual alguém é testado. Então, com essa palavra junto, nós sabemos que ele não está falando de tentação, mas de prova. E eu entendo, querido, que nós precisamos olhar para as provas da forma correta, como algo que é parte do plano de Deus e que produz benefício nas nossas vidas. A maneira como você olha para a prova, querido, vai determinar toda a sua reação e a forma como você vai se comportar ou se conduzir durante esse processo. Em Romanos, no capítulo 5, um texto que eu gosto muito, do versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então elas vão produzir, querido, perseverança, resistência, firmeza na sua vida, capacidade de continuar prosseguindo, de não desanimar, de não desistir e de não abortar o processo que Deus tem na sua vida, ou na linguagem que Paulo usou, não naufragar na sua fé. Fala para alguém ao seu lado, mesmo que não pareça, a aprovação é boa e ela vai te abençoar. Amém? Essa palavra que Paulo usa aqui, traduzida como tribulação, no grego é tilipsis, ou alguma coisa do gênero, não sei se eu estou pronunciando correto, significa o ato de prensar, como faziam, por exemplo, com as azeitonas, com as uvas. Imprensar, pressão, no sentido metafórico, fala de opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. Ele diz: gloriemo-nos nas tribulações. Irmão, como alguém pode gloriar na tribulação? Quando entende a razão pela qual ela vem, o que ela vai produzir na nossa vida e como podemos passar por ela. Quando nós temos a visão correta, querido, nós não vamos reagir com desânimo, nós não vamos nos curvar
E a segunda coisa que eu acredito que nós precisamos entender é que as provações não vêm porque você está passando por um momento onde você errou. A grande diferença entre uma provação, querido, e um problema qualquer na sua vida, é que quando você está passando pela prova, não há motivo para que você passe por aquilo. A nossa reação quando acontece algo ruim é sempre se perguntar, quando passamos por um momento difícil, por algo que não gostamos, é sempre se perguntar o que foi que eu fiz de errado. E outro dia eu falei para um irmão querido, você não precisa me perguntar o que você fez de errado, você fez algo de errado, você sabe. O Espírito Santo, querido, vai denunciar. Se você se irou, se irritou, explodiu com alguém, perdeu o controle, você sabe que errou. Se você tem que perdoar alguém, você sabe que tem que perdoar alguém. Às vezes você faz vista grossa, não quer encarar, não quer reconhecer, mas no fundo você sabe. Há problemas que vêm nas nossas vidas, querido, porque nós erramos. E esses pecados e tropeços geram consequências. O profeta Natan chega para Davi e diz, olha, o teu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais vai se apartar da sua casa. O que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia, querido. O pecado gera consequências. E tem muita gente enfrentando situações terríveis porque estão só colhendo o que plantaram. Isso não é prova. Isso é uma situação desnecessária que você não precisaria estar passando. As provações, normalmente, elas vêm num contexto de fidelidade. Por que esses três foram parar na fornalha? Porque decidiram ser fiéis a Deus. Queridos, se nós vamos andar na contramão desse sistema, não só o mundo aí fora, essa estrutura física com a qual lidamos, mas um reino espiritual contrário a todos os valores que vivemos e pregamos, eu quero te dizer que você vai passar por situações difíceis por causa da sua fidelidade e não pela falta dela. Em 2 Crônicas 32, a Bíblia falando de Ezequias, diz assim, depois de todos esses atos de fidelidade, Ezequias levantou-se Senaqueribe contra Judá e Jerusalém. A Bíblia não diz que ele se levantou pela infidelidade, como há o caso de outros reis, que foram julgados pelo seu pecado. Deus enviou inimigos justamente para julgá-los. Ezequias não. Ezequias enfrenta o que enfrentou, querido, a Bíblia diz, por causa dos seus atos de fidelidade. A melhor forma de entender se você realmente está na prova, e não se você gerou esse tipo de problema, é porque isso está acontecendo. E o que normalmente nos incomoda, querido, é quando olhamos para as nossas vidas e percebemos que talvez no auge da fidelidade a Deus, nós estamos enfrentando situações difíceis. Paulo e Silas foram presos em Filipos, por quê? Porque estavam pregando o Evangelho, não fizeram nada de errado. Eles não estão colhendo fruto de nenhuma ação errada, eles apenas estão sendo provados. E nós precisamos entender, querido, que as provas não vêm pela falta de fidelidade, mas justamente por causa dela. Isso tem que ser um ponto muito forte resolvido no meu e no seu coração, porque a sensação emocional, se você não souber lidar com isso, é de que Deus está sendo injusto e recompensando de forma ruim os bons. Você nunca teve esse sentimento na sua alma? Que Deus está te pagando o bem que você fez com o mal. Você até deu uma sugestão para onde ele podia desviar aquela tempestade. Disse, aquele crente ali, não vale nada. Era ele que tinha que estar passando isso, não eu. Né? Ninguém aqui nunca agiu assim. Queridos, nós precisamos entender que as provas vêm para aperfeiçoar nossa fé, produzir perseverança, são parte do que Deus planejou para nós e vem por causa da nossa fidelidade, não pela falta dela. Agora, a segunda pergunta é, como agir na provação, na prova, ou nas provações? Nos versículos aqui de Daniel 3, 16, 17 e 18, a primeira coisa que eles dizem a Nabucodonosor é, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Trocando em miúdos, isso não é da sua conta. Agora, por que eles estão dizendo que não precisam responder sobre o negócio? Querido, algo que eu já aprendi, quanto mais você discutir um assunto com quem te opõe, e eu creio que Nabucodonosor aqui, como o imperador, né, o rei daquela terra na época, é uma figura de Satanás, que a Bíblia chama de o rei ou Deus desse mundo. E se você começa a argumentar, querido, provavelmente você pode ser vencido pela argumentação.
Eva entrou numa discussão e acabou convencida. Jesus rebateu cada argumentação, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Em outras palavras, ele dizia: eu não levo essa conversa adiante, você está errado. A maneira como eles agem aqui, eu acredito que mostra como deveríamos nos comportar. O problema, querido, é quando nós começamos a questionar a nossa fidelidade. Porque o rei chegou propondo um escape, ele diz: a música vai tocar de novo só para vocês três. Vocês não precisam morrer. E eles dizem: olha, nós não necessitamos te responder sobre esse negócio. A nossa decisão não está aberta à discussão. Isso mostra o quê, querido? Uma postura muito firme de não negociar os seus valores. E eles dizem no versículo 17 e 18: o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da sua mão, ele vai nos livrar, e se não livrar, nós morremos. Mas não tem negócio. Irmãos, o problema de muitos quando começam a enfrentar um momento difícil é que rapidamente eles querem negociar. Querido, depois de pelo menos 16 anos pastoreando, eu posso te dizer que muita gente, quando senta para uma conversa no gabinete, ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer que você fale o que ele quer ouvir. E normalmente, quando você não fala o que quer ouvir, ele vai procurar uma outra pessoa para ver se ela concorda com o momento de negociar os valores. Muitas vezes nos sentamos com alguém e a pessoa quer que você ore pelo problema financeiro, o problema financeiro desapareça, mas ele já está discutindo aqui. Pastor, o senhor realmente acredita que um crente tem que pagar todos os impostos e que pode fazer isso sem quebrar? Acredito, irmão, mesmo que tiver morar debaixo da ponte, acredito que temos que obedecer o que está mandado, que foi ordenado e ponto final. Pastor, o senhor realmente acredita que eu não tenho direito de me divorciar e de ser feliz? Pastor, o senhor realmente acredita que eu tenho que amar minha sogra? Irmãos, eu ouço cada uma, que você não faz ideia. Mas a coisa aperta e alguns já estão negociando. Querido, nós não podemos negociar valores e princípios em momentos nenhum. Vou deixar os amém atrasados chegando. Não podemos, querido, temos que andar determinados em obediência a Deus, não importa o que isso custe. O primeiro comportamento que nós temos que ter, querido, na prova é o seguinte: eu não vou negociar valores. Porque o diabo sempre tem um atalho, querido, ele sempre tem um escape para você. Eu contei hoje de manhã, me lembrei de um dia, eu estava dirigindo no estado de São Paulo. E eu estou na estrada que já passava muito por ali, sabia onde os guardas ficavam, onde que era a fiscalização, como funcionava, e não bastasse isso, todo mundo dando luz, avisando. A velocidade da estrada era de 100 por hora. Então eu, por precaução, falei: vou 80, porque eu sei que eles estão com o radar. Passo pelo radar, vejo onde está o guarda escondido, tudo direitinho. Lá na frente a blitz me para e diz: o senhor caiu no radar a 153 km por hora. Eu falei: seu guarda, então melhor o senhor mandar consertar o radar. Eu falei: eu vim a 80 por hora, eu sei onde vocês ficam, eu sei o horário do dia, quantas vezes vocês ficam aí, todo mundo do outro lado dando luz. E eu vim a 80 por hora, e não adianta o senhor vir com essa conversa. Ele diz: infelizmente, até que alguém conserte o radar, é 153 por hora. E eu vou ter que multá-lo. Eu falei: então o senhor pode, por favor, fazer a multa logo, porque eu estou com um pouquinho de pressa. Se é dar vistoria, multar, qualquer outra coisa que o senhor achar, também pode fazer, mas por favor, bem depressa. Ele diz: mas vai ficar caro. Você sabe o que ele quer dizer com vai ficar caro, né? Eu falei: olha, o senhor está sendo injusto comigo e sabe que está sendo injusto. Eu não tenho outra opção. Tem sim. A gente pode resolver isso por 10 anos. Eu falei: de jeito nenhum. Ele diz: meu amigo, não estou entendendo, o senhor prefere pagar uma multa tão cara do que contribuir com 10 anos para a nossa caixinha, para tomar uma Coca-Cola? Eu falei: se o senhor me parasse e pedisse a caixinha, eu tinha lhe dado mais. Mas agora, se eu entregar, eu estou concordando com essa atitude do senhor, eu não concordo. Eu falei: eu sou um homem de Deus, eu tenho valor, o senhor multe o que quiser, mas não tem negócio. Irmão, muitas vezes você pensa: é 10 reais, podia dar o resto de oferta na igreja, não é? Apesar que nunca dá de oferta. Mas é a primeira coisa que diz: puxa Deus, para que perder esse dinheiro na mão do ímpio, né? Tal. O tempo todo, querido, você vai ser testado, provado, e eu entendo, querido, que nós não podemos negociar princípios. É o primeiro comportamento em qualquer situação que você vai enfrentar. Não importa o que esteja acontecendo, querido, nós precisamos andar
pela palavra de Deus, amém? Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele, não negocie os seus valores. A segunda coisa, querido, que nós precisamos saber, para mim está aqui no versículo 25. No 24 ele pergunta, não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? E aquela turma que apaga só para concordar com o rei diz, é verdade, rei. No 25 ele diz, eu porém vejo 4 homens. E diz, e o quarto é diferente. Aquele homem não entende nada de teologia, de revelação nenhuma de Deus, mas ele diz, é semelhante a um filho dos deuses. Eu particularmente creio, querido, que isso é o que na teologia chamamos de uma teofania, uma aparição, uma manifestação limitada de Deus. Eu acredito que esse quarto homem na fornalha é o próprio Senhor Jesus. Interessante, querido, é que algo que nós precisamos saber, Deus está conosco todos os dias. Você pode dizer amém? Mas há momentos em que a presença dele vai se manifestar. Essa presença que está conosco todos os dias. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Faça sol, chuva, eclipse, não importa. O Senhor está conosco todos os dias. Mas essa presença que está lá sempre, em momentos de grande dificuldade, ela pode se manifestar de uma forma especial. Minhas melhores experiências com Deus, que foram nos momentos de maior angústia e aflição da minha vida. Minhas melhores experiências com Deus não foram nos cultos, embora eu tive muitas experiências maravilhosas em cultos, vigília e reunião de oração. Minhas melhores experiências com Deus foram em momentos de grande angústia. Porque são momentos propícios, querido, para que Deus se manifeste de uma forma especial. E eu quero te dizer, quanto maior e mais intensa e mais difícil for a prova, eu quero te dizer, há uma provisão para que você experimente a presença de Deus de uma forma diferente. Eu me lembro de um dia, estava no primeiro ano do meu ministério pastoral, e eu só precisei de acho que um meio ano, para desanimar e querer desistir. E eu falei um dia para Deus, falei, Senhor, eu sei que eu não posso andar por aquilo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, eu não posso andar, né, na minha alma, eu preciso que ela realmente se alinhe com a tua palavra. Eu falei, mas não adianta eu fingir que não estou sentindo, porque o Senhor sabe o que eu sinto. Então vou ser honesto contigo. Eu sinto que o Senhor me trancou nessa cidade, fechou a porta pelo lado de fora, engoliu a chave e me abandonou aqui. É assim que minha alma se sente hoje. E naquele momento, que não dá nem para chamar de oração, é de choração, né? Eu desabafei isso com Deus e o dia passou, querido, correndo, trabalhando. Depois do culto fomos atender uma família. Eu chego às 2 horas da manhã em casa. No momento em que eu deito na minha cama. E eu estou tentando encurtar, mas alguém me deu um baita de um susto antes de eu chegar em casa. Coisa que a gente sempre vive fazendo com os amigos e quem planta colhe, né? E eu lembro quando eu entrei em casa, assim, as pernas mole do susto que tinham me dado no estacionamento do apartamento. E eu já vim prevenido, dizendo, não vou deixar que aconteça de novo. Entrei no quarto, tranquei a porta, olhei embaixo da cama, nada, abri o guarda-roupa, nada. Falei, agora eu estou tranquilo, estou seguro aqui. Mas eu deitei na cama, não foi 2 minutos. Eu lembro, deitei do lado do ombro direito, não ajeitou, virei de costa, não, virei em cima do ombro esquerdo. Foi só isso, não deve ter dado 2 minutos. Uma mão me pega no ombro. Alguém falou, pastor, o senhor assustou? Eu falei, não, eu já tinha descarregado toda a adrenalina lá embaixo, no estacionamento. Mas como quando você encontra um amigo que você cumprimenta, bate, depois segura firme, aquela mão me pega no ombro. E eu ouvi uma das vozes, querido, mais belas, mais doces que eu já ouvi na minha vida, dizendo, você não está sozinho. A hora que aquela voz falou, querido, eu me vi de manhã orando, falando tudo aquilo para Deus, dizendo como eu me sentia sozinho, e eu sabia o que Deus estava dizendo. Eu comecei a chorar, a orar em outras línguas. Eu levei uns 10, 15 minutos para ter coragem de abrir o olho, dar uma espiadinha, para ver se eu enxergava alguém ali. Eu não enxerguei, querido, mas aquela presença, eu podia senti-la de uma maneira tão forte do lado da cama. E depois daquele dia, querido, eu nunca mais consegui me desvencilhar dessa consciência. Não importa o que eu passe, não importa o que eu sinta, a presença de Deus está ali. Mas, querido, em momentos de maior dificuldade, há uma provisão de Deus para que você o desfrute de uma forma mais intensa. Olha o que diz o versículo 25, ele diz, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Sua tradução também diz isso aí, passeando. Fala sério, irmão, a Bíblia não está falando de um shopping center, de um parque, de um jardim. Uma fornalha. Eu, na minha cabeça, imagino Jesus falando para eles, vamos para as partes mais quentes da fornalha.
Eu quero mostrar o meu poder. E eles vão andando junto. Eu não sei, irmão, como eles agiram. Eu seria o primeiro a querer pegar numa das mãos do mestre. Estava em 3, só tinha 2 mãos, não sei se deu briga, né? Eu derrubava um para pegar na mão dele, irmão, com certeza. E a Bíblia diz que eles estão passeando na fornalha. Eu não consigo imaginar aquele passeio em silêncio. Eu acredito que naquele momento ele está falando algo ao coração deles, ele está ministrando a eles. Na minha cabeça, imagino até ele dizendo: Sadraque, pega um toco aceso e senta, vamos falar das coisas do reino. Eu não sei o que aconteceu ali, irmão. O que você teria feito ali, Bertelli? Nem me responda. O cheirinho nele. Queridos, nós temos uma provisão para desfrutar a presença de Deus de forma especial em momentos de dificuldade. É por isso que o diabo tenta tanto fazer com que você ache que na prova você está sendo abandonado por Deus. Porque ele não quer que você descubra o que você pode experimentar de Deus numa hora e num momento como esse. Mas eu creio que a segunda coisa que devemos fazer é desfrutar a presença do Senhor, porque em momentos, querido, de grande angústia, haverá uma provisão especial de consolo. Você pode dizer amém? Em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, do versículo 7 ao 10, a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Diga amém. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Alguém já passou isso? Ele diz, porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte, e o livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. Querido, em momentos de grande aflição, há uma grande provisão de consolo. E nós precisamos saber, querido, nessas horas correr a Deus. Eu me lembro, querido, de como o meu coração ficou esmagado no dia do parto de Israel, meu filho mais velho. Era para ele ter morrido, não era para ele ter sobrevivido aquilo, foi uma situação terrível. E essa é a hora onde o diabo consegue falar na sua cabeça. Deus pode ter te usado para operar milagre para todo mundo, mas a hora que você mais precisa dele, ele te abandona. Esse é o sentimento, querido, que o diabo vai tentar jogar no seu coração. Mas, querido, a maneira como naquele dia, no meio de toda aquela pressão, de toda a luta, eu pude encontrar e experimentar a presença de Deus, foi algo especial. E eu quero te dizer, querido, que a fornalha não vai durar para sempre. Vai chegar o momento em que você vai sair dela. E você não vai sair queimado, porque Deus diz, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então nós precisamos entender, querido, que há uma provisão agora, como nós agimos na hora que estamos no meio da fornalha. Não só entendendo que não negociamos valores e que há uma presença, mas, querido, nós temos que ter a atitude correta de fé. Nessa mesma época eu resmunguei com Deus, que Ele tinha me abandonado. Eu lembro que eu estava passando por um momento de tantas provas. E muitas delas eu orava e não via acontecer nada. E um dia eu falei, Deus, eu não entendo. Eu sou um pregador de fé, eu ensino a fé, eu vivo a fé. Eu tive tanta experiência de fé, mas essa fé parece que não está funcionando. Expirou o prazo de validade. Eu falei, eu não estou vendo resultado nenhum. Eu oro e nada. E o Espírito Santo falou ao meu coração, você não entende nada da fé. Ele diz, o seu problema, como de muitos cristãos, é imaginar que a fé é algo semelhante a uma varinha de condão, que se você bate no problema, ele instantaneamente desaparece. Querido, há momentos onde a fé produz resultados instantâneos, eu sou grato a Deus por eles, eu tenho muita história dessa para contar, mas eu tenho muita em que a fé não produziu resultados instantâneos. E o Senhor começou a falar ao meu coração, e Ele me fez lembrar que Hebreus 11:34, naquela galeria dos heróis da fé, ele se refere a esses amigos de Daniel. Ele diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo. A fornalha continua acesa. O problema ainda estava lá. A situação persistia. Mas a fé, querido, apagou a força do fogo. E é isso que nós precisamos entender na hora da prova. Enquanto o problema não se resolve, nós não vamos permitir que ele nos destrua. Nós não vamos nos dobrar diante dele. A fé tem a capacidade, querido, de apagar a força do fogo.
e de repente você volta de um culto abençoado, aquele mover, você chega em casa, aquela situação ainda é a mesma, a fornalha continua acesa. Talvez suas finanças estão do mesmo jeito ou ficaram piores, a situação em casa, também não apresentou nenhuma melhora. Talvez seja uma enfermidade que você está lutando no seu corpo ou de algum familiar, não importa o que. Mas às vezes você chega, querido, e aquilo ainda não mudou, mas você não precisa deixar que isso te destrua. A Bíblia diz em Hebreus 4:3, nós os que cremos entramos no descanso. Há um lugar em Deus, querido, onde nós entramos que não vamos ser abatidos. Nós não vamos ser derrubados, pisoteados nem pelas emoções, nem pelo inimigo, nem pelas circunstâncias, por nada. Você pode dizer amém? Irmão, a Bíblia diz que quando eles saíram não tinha um fio de cabelo queimado. Não passou cheiro de fogo sobre eles. Não tinha cheiro de fumaça. Nós podemos entrar num lugar em Deus, querido, onde ainda que os problemas não se resolvam depressa. E Hebreus 6, querido, diz lá no versículo 12 e no 15, que fé e paciência andam juntos. A Bíblia diz que temos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Outra versão usa o termo perseverança. Uma outra ainda usa, eu gosto mais dessa, longanimidade. Você tem que ter o ânimo longo, você não pode desanimar, você não pode perder o ânimo. Agora, por que fé precisa andar de mão dada com a paciência? Porque nem sempre o resultado é imediato. Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há momentos, querido, em que a resposta não vai chegar depressa, mas nós sabemos que vai chegar. Porque a tribulação não vai durar para sempre, querido, a aprovação não vai durar para sempre. Mas até que chegue a hora de sair da fornalha, você pode estar nela sem permitir que o fogo te destrua. Eu gosto de olhar para Paulo e Silas em Atos 16. Irmãos, por causa da fidelidade a Deus, são presos. A Bíblia diz, lá pela meia-noite, os aleluiados estão orando e cantando louvores. A maioria de nós já estava dando um sermão em Deus. Eu larguei tudo para pregar o Evangelho, para te servir. É isso que eu recebo em troca, é isso que eu mereço. Aqueles dois aleluiados, irmãos, só estão dando glória a Deus. Porque tudo aquilo que eles estão enfrentando não tem o poder de derrubá-los. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, queridos, sendo açoitados por pregar o Evangelho, a Bíblia diz que eles saem cheios de alegria. Nós somos considerados dignos de padecer por causa do Evangelho. Irmão, fala sério. Os caras acabaram de levar uma surra, a maioria de nós estava murmurando com Deus, ameaçando dar um gancho de 3 meses sem dízimo nele. Pelo menos. Alguns já ficam 3 meses sem ser o gancho, né? O gancho, quando vê o gancho aos 3 anos. Aqueles camaradas saem felizes. Por quê, querido? Porque quem sabe se posicionar em fé não deixa as circunstâncias determinar o que vai acontecer conosco. Ele apaga a força do fogo e até que chega a hora de sair do fogo, ele fica de cabeça erguida, ele permanece firme. E assim que eu e você vamos ficar, querido, até que tudo isso passe. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, a prova tem benefícios. Quais são os benefícios? O primeiro deles que me chama a atenção. Versículo 24 aqui de Daniel 3. Diz que o rei diz assim, não lançamos nós no fogo 3 homens atados, amarrados. No versículo 25 ele diz, eu porém vejo 4 homens soltos. Irmão, a Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo. Não deixou cheiro de fumaça. O fogo não pôde queimar nada nesses homens, mas teve uma única coisa que o fogo pôde queimar. Eram as amarras que prendiam aqueles homens. E o posicionamento de fé, querido, vai te levar a um lugar onde, apesar do fogo dessa prova não te destruir, as amarras que te prendem, elas serão queimadas. E quando você sair da prova, você terá saído melhor do que quando entrou. Áreas da sua vida terão experimentado um toque de tratamento, de cura, de restauração, de libertação de Deus. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, querido, a Bíblia diz que eles saíram sem cheiro de fumaça. Fala para o irmão ao seu lado, a fornalha não será um trauma. Irmão, você vai sair dessa sem cicatriz, sem marcas, sem lembranças ruins. Você vai conseguir olhar para trás, querido, e celebrar aquilo que Deus fez na sua vida. Você pode dizer amém? Eu sinto, querido, que o Espírito Santo quer trazer encorajamento e força ao seu coração. Terceiro lugar, para terminarmos.
Olhe comigo os versículos 28, 29 e 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, o qual enviou seu anjo, livrou seus servos, confiaram nele, frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Diga para o irmão ao seu lado: ao fim da prova vem a exaltação. Fala para o outro irmão, para não fazer acepção de pessoas, diz: depois da provação vem a promoção. Irmãos, em 2 de Pedro 2,9, o apóstolo Pedro diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. A provação não vai durar para sempre, querido. Isso não vai ser o seu estilo permanente de vida. Você não vai ficar preso, enjaulado naquela prova para sempre. Deus sabe livrar da provação os piedosos. Nós lemos o texto de 1 de Pedro, ele diz: por um pouco de tempo, sendo necessário, não é para sempre. Então você pode até entrar no fogo, passar pelo fogo, mas vai chegar uma hora, querido, onde você vai sair da fornalha. E quando isso tudo passar, querido, o alívio não é só ter saído da fornalha. Alguns celebram a saída da fornalha. Mas, irmão, não faz tão sentido essa celebração. Eu me lembro muitos anos atrás, que ela e eu estávamos conduzindo um grupo de casais. E numa das noites de estudo, nós tocamos no assunto sobre a briga entre o casal e a reconciliação depois. E alguém disse que homem é tudo igual, eu digo mulher também, casal também. É impressionante quando a gente está trocando experiência junto, como as coisas são parecidas. E alguém falou: puxa, mas a briga é algo horrível, mas a reconciliação depois é algo tão bom. Especialmente quando termina daquele jeito que os casados sabem, aleluia. E todo mundo começou a exaltar a tal da reconciliação. E o irmão no nosso meio falou: gente, não estou entendendo vocês. E disse: é a mesma coisa que ficar martelando o dedo. Dói que só. Ele disse: mas quando para, dá um alívio. Ele diz: melhor do que o alívio de parar de martelar era não martelar o dedo. Ele está dizendo: vocês estão exaltando a reconciliação só te devolve ao estado que estava antes, é melhor não brigar. Aí nós ficamos tudo sem graça, mudamos o assunto, é mesmo, acabou aquela emoção toda. Mas alguns que estão celebrando a saída da fornalha como se fosse a grande vitória. Isso é a mesma coisa que ficar martelando o dedo e parar depois e ter o alívio. Quando você saiu, querido, você só voltou ao estado que estava antes. Esse não é o seu lucro ainda. Há uma promoção e uma exaltação que seguirá a fidelidade daqueles que honraram ao seu Senhor. Haverá, querido, depois da fornalha, intervenções de Deus em seu favor, como você nem faz ideia. E quando essas coisas estão firmes, querido, no nosso coração, alicerçadas como verdade de Deus, e que nós podemos concluir: se você enxergar tudo isso, querido, não tem prova que te desanime, não tem prova que te derrube, porque nós vamos recebê-las com o coração correto, dando glória a Deus, e não julgando nem questionando o seu amor por nós. Nós vamos conseguir, querido, aproveitar, nós vamos desfrutar, curtir a prova, e a presença de Deus no meio dela. Querido, olha o Novo Testamento, pega o livro de Atos, as aparições de anjos. Salvo exceções na Bíblia, que você pega lá no Evangelho, como anunciação, a maior parte das vezes em que um anjo aparecia, ou é porque a coisa estava muito difícil, ou ia ficar muito difícil. Então Deus já sabe que o povo precisa de um consolo maior. Em momentos de grande angústia, há um grande consolo. Mas eu quero dizer, você que está orando todo dia para ver anjo, irmão, ele desaparece com um motivo. Pensa bem no que você está orando. Nós precisamos aprender, em momentos de dificuldade, saber aguardar a prova passar e manter o foco. Eu vou sair melhor. Paulo diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele está dizendo que no final nós não apenas teremos vencido, mas nós vamos experimentar alguma coisa mais do que ter vencido a prova. Deus terá tratado conosco, trabalhado as nossas vidas. Teremos sido provados pelo fogo, nós sairemos melhores.
Irmão, o evangelho não pode ser diferente disso. Jesus diz na parábola do semeador que uma das sementes caiu num solo rochoso. Quando saiu o sol, secou a semente. Na hora de interpretar, ele diz que alguns recebem a palavra com grande alegria. Mas quando vêm as angústias, as perseguições, por causa da palavra, essas pessoas não suportam. Querido, a angústia virá acompanhando o seu posicionamento na palavra. Não existe um evangelho diferente disso. Agora, eu não estou dizendo, querido, que você vai viver só de luta. Nós vamos viver de vitórias. As provas não vão durar para sempre. E quando terminam, não existe só vitória, existe crescimento. Mas, depois de uma prova, que tem outra na fila te esperando. Eu não sei dizer qual a periodicidade, o intervalo em que isso acontece. Mas cada vez, querido, que vier, nós vamos dizer que nem Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar feliz, contente quando eu sou honrado. Eu sei estar feliz, contente em Deus quando eu estou humilhado, quando eu tenho em abundância, quando eu tenho falta. E diz, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós não vivemos de circunstâncias. Nós vivemos alimentados e abastecidos de uma presença de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos em onde você está, querido. Eu sei que essa não é a realidade de todos essa noite, mas eu sei que é a realidade de muitos. Muitas vezes nós estamos enfrentando situações que são difíceis de entender. Estava agora em Porto Alegre numa conversa com os pastores. E eu chamei eles para encarar de forma honesta os nossos sentimentos. Quando depois de vermos Deus usar tanto a nossa vida, na vida de outros, olhamos para áreas da nossa vida onde parece que Deus não moveu para a gente como moveu para os outros. Há momentos, querido, em que, mesmo olhando tanta coisa boa que Deus fez, algumas áreas começam a nos contristar. Por que que isso não sofreu mudança? Por que que isso tem acontecido comigo? Por que que esse quadro não mudou até agora, mesmo debaixo de tanta oração? E essa grande alegria, essa exultação do que nos aguarda, querido, às vezes é arranhada por essas contristações. Mas o propósito de Deus não é que você fique contristado. Tiago diz, nós temos que ter motivo de grande alegria. A maneira como deveríamos reagir não era com tristeza. Mas muitas vezes, querido, estamos presos a esse sentimento de tristeza, porque estamos olhando da forma errada. Eu sinto que nessa noite, querido, há um testemunho no meu espírito. Deus quer despejar bálsamo sobre as nossas vidas. Deus quer fazer coisas especiais nas nossas vidas. Eu muitas vezes sento com irmãos e eles me dizem, pastor, por quê? Eu digo, não faço a menor ideia. Mas eu aprendi, querido, que a nossa confiança em Deus não depende de explicação. Jó diz, ainda que Ele me mate, eu o louvarei. Ele está sempre certo. Eu posso não entender o que Ele está fazendo, nem porquê, mas Ele está sempre certo. Mas ao mesmo tempo Ele dizia, eu sei que meu Redentor vive, e Ele vai se levantar sobre a terra. Nosso coração precisa estar melhor firmado, querido, num nível de confiança mais profundo em Deus, onde a gente não permita ser traído pelos sentimentos da nossa alma, que são sentimentos de abandono. Tem muita coisa, querido, que não foi tratada, curada, resolvida na nossa vida, nós deixamos isso tudo misturar no relacionamento com Deus. Deus não nos abandona nunca, jamais. Ele diz, eu estou convosco todos os dias.
Eu creio que nessa noite Deus quer dissipar nuvens de dúvida, de questionamento que o inimigo tem lançado contra você. Eu sinto o amor de Deus, querido, de uma maneira tão forte, querendo envolver seu coração, sarar sua alma, trazer consolo para você essa noite. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Eu quero que você comece a falar com Deus aí onde você está. Eu quero que você comece a clamar pela ação do Senhor na sua vida, pelo agir do Espírito Santo, pelo toque de Deus. Meu Deus, nós proclamamos a Tua palavra neste lugar, segundo a Tua orientação. Mas nós esperamos mais do que a orientação e a instrução da palavra. Nós esperamos que ela venha acompanhada de um toque de graça, um toque de unção, um toque de bálsamo do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Começa a falar com Deus, querido. Abre seu coração com Ele. Esquece da pessoa ao seu lado. Começa a falar com Ele do seu jeito, da sua maneira.